Olá a todos, eu sou o Clóvis Magoga do canal Educática. Nesse canal a gente fala sobre nossas experiências profissionais e comerciais e às vezes um ponto de vista que nós temos. Bom, vou falar para vocês hoje focado mais nas pessoas que estão começando na área de atuação com máquinas CNC, seja qual for o modelo ou marca ou tamanho dela. O que é uma máquina CNC? O que significa CNC? CNC significa Comando Numérico Computacional, ou Comando Numérico por Computador, ou Controle Numérico por Computador. Traduzindo, é um robô que você controla ele eletronicamente através de um software. O que é esse software? Software é o que vai te dar o desenho e as coordenadas que os eixos da CNC vão percorrer. Você pode ter CNC de 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos. Já é complexo lidar com uma de 3 eixos para quem é iniciante. Imagina uma de 6. Então, qual é a diferença que tem entre elas e entre uma impressora 3D? A impressora 3D você deposita material. Uma CNC você retira material. Na hora que você vai fazer impressão 3D, você vai depositando o material camada por camada. Pode ser vários tipos de plástico, agora tem as de metal e futuramente tem as que vão até construir casas. Mas a CNC ela vai retirar esse metal. Então você vai colocar um bloco bruto de um determinado material, com um determinado diâmetro, e as fresas, ou brocas, não se chama broca, tá? Mas é quase a mesma coisa, vão tirar material daquele bloco ou daquela peça que você colocou na mesa. Isso é feito através de comandos. Quais são esses comandos, pessoal? É comando de movimento X, Y, Z, que é o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Se você movimentar esses 3 eixos de uma máquina coordenadamente, você vai fazer qualquer tipo de desenho. Pode ser um quadrado, um retângulo, um losango, um triângulo ou um círculo, desde que você os movimente de forma adequada, certo? Software de controle é o software que vai controlar esses movimentos, mas o software de controle não é o programa que gera essas coordenadas. Você vai ter que ter um programa de CAD, que é de desenho especificamente para computadores, que pode ser CAD, pode ser CAD-CAM, pode ser o Fusion 3D, e aí vai uma infinidade. Você vai fazer o seu desenho lá. Você fez um desenho, você fez um círculo. O círculo ele é um desenho representativo na tela do seu computador. Na tela do seu computador ele é um desenho representativo. Para você dar vida a isso, você tem que fazer uma conversão desse desenho em coordenadas X, Y, Z. É a mesma coisa que você tem um desenho de uma peça que você vai fatiar no fatiador para as impressoras 3D. Ele vai converter essas camadas em códigos de posicionamento, ou seja, de controle do eixo X, Y, Z. E ele vai pôr o material. Aqui, você vai, num programa de CAD, você faz o desenho do círculo e ele vai te dar as coordenadas X, Y, Z e a velocidade que o eixo X vai ter e a velocidade que o eixo Y vai ter, a quantidade de pulsos que ambos os eixos vão ter, juntamente com o eixo Z, que levanta ou abaixa a ferramenta de fresa ou o laser, ou para os robôs desenhistas, a caneta.
Todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento e utilizam uma linguagem para converter esses desenhos em coordenadas, que é o G-Code. Problema, pessoal, é que existe N formas de G-Code de acordo com a máquina que você usa, o software que você gera o seu desenho e o tipo de aplicação. Então você foi e comprou uma CNC Crown Ground Desktop, pagou lá seus X e você está feliz da vida com ela, você vai lá, pega aquela peça desenhada por uma CNCX e coloca aqui o G-Code e ele não faz absolutamente nada. Ou endoida. Problema na CNC? Não, pessoal, isso é problema na tua versão de G-Code, a qual aquela peça foi gerada. Então, quando você compra um equipamento desse tipo, seja qual for o fabricante, seja você que montou na sua casa ou que você comprou pronto, você precisa de saber como gerar o G-Code para que todas as funções da máquina sejam obedecidas. Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho esse desenho. Esse desenho, ele foi feito com os códigos G-Code para o nosso robô desenhista que a gente já colocou há mais de alguns anos, um ano atrás mais ou menos. O que o nosso robô fazia? Ele tinha o eixo X, ele tinha o eixo Y e o eixo Z era um servo que baixava e levantava uma caneta. Vamos ver o que acontece aqui? Eu vou zerar as posições, pessoal. Está funcionando. Lindo, maravilhosamente. É mentira, é óbvio que não está funcionando como deveria. Por quê? Porque vocês, por acaso, estão escutando o barulho da ativação do spinner? Ou fresa? Ou tupia? Ou sei lá como é que vocês querem chamar? Cadê? Tá girando? Não, não tá girando, não tá funcionando. Ah, mas por quê? É defeito na CNC. Não, mentira. Nada a ver. O que é o defeito? O defeito é que esse desenho ele foi transformado em G-Code para uma outra aplicação. Então não adianta você pegar um G-Code pronto e achar que você vai fazer com que sua CNC funcione maravilhosamente bem. Ah, mas eu posso pegar essa máquina aqui e controlar ela pelo Mesh 3 de controle de CNC? Não, porque é uma G-Code. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que trocar a placa. Você trocou a placa controladora ali, traseira, colocou a controladora USB para o Mesh 3 e ela vai ser controlada pelo Mesh 3, porque a filosofia eixo XYZ, ela é idêntica para uma máquina CNC. Ah, então significa que uma impressora 3D vira uma CNC? Com certeza. Com certeza. Por quê? O princípio é básico, eixo XYZ. É básico, certo? Então, para vocês verem um outro detalhe que eu vou fazer aqui, eu vou abrir um outro desenho. Esse daqui é um outro desenho. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal? É zerar a posição. Zerar a posição é trazer o eixo Z na posição 0. Aqui tem 98 milímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me posicionar um pouco mais à esquerda. Por quê? Por causa da minha limitação de tamanho do eixo X. Vamos começar dessa posição. Sumiu o desenho da nossa fresa. Então você vem aqui, zera, ele volta. Então ele vai ter 98,99 milímetros de comprimento por aproximadamente 3 centímetros de profundidade. Vamos ver o que acontece? Beleza, pessoal, está funcionando, mas cadê o spindle? Também não está funcionando. Por quê? Porque no robô desenhista, o que ele faz? O movimento é levantar e abaixar a caneta. Poxa, Cláudio, mas como que se resolve isso? Na hora de você gerar, o G-Code é o segredo da coisa. Por quê?
Porque existe o código G-Code. Quando você usa um servo, quando você usa um spindle e como você faz para ligar. Quando é o servo, na realidade, ele não é um pulso que você envia para o servo para ele ficar ligado. Você envia um pulso de uma duração X, ele gira o eixo e para. E sobe, ou desce, ou mantém baixo, ou mantém levantado. O spindle não, o spindle você liga, mantém ele ligado e você só levanta e abaixa, levanta e abaixa. Então, a tua CNC tem defeito? Não. O seu projeto de CNC está errado? Não. É só você que está gerando o G-Code de forma errônea, diferente da máquina que você tem. Por isso, pessoal, que é extremamente importante você saber qual é a versão do seu firmware da sua máquina. Por quê? Porque se você não souber, você vai fazer o desenho e na hora que você tiver que converter para o G-Code, você não sabe o que você tem na mão. Por isso que eu expliquei no vídeo anterior que a versão dessa máquina CNC utiliza o GRBL versão 1.1F. Então, na hora de fazer a conversão do seu desenho, que você desenhou, seja lá onde for, o seu aplicativo, o seu software de engenharia ou de desenho, você tem que saber isso. Para quê? Para você mandar os códigos corretos. Agora, a gente vai mandar um código correto e tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Perfeito! Olha lá. Eixo funcionando, coordenação, fazendo a curva. Spindle ligado, barulho pra caramba. Vou esperar terminar o desenho, aí eu encerro o vídeo. Pronto, funcionou. Sua CNC não tem defeito, você não montou errado, você não construiu o equipamento errado, você só não está usando ele da forma correta. Só isso. Beleza? Dá seu like, seu dislike, se inscreve no canal, vai aprendendo aos pouquinhos, vai criando cultura, bom senso, aí você tem raciocínio, que aí no final de tudo os outros vai te chamar de inteligente. Mas na realidade, inteligência não existe. É só você que não leu e não se dedicou igual a uma outra pessoa que o fez. Beleza? Abraço.